por você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, saia coração de hora, só amanhã de manhã. E agora, viva a República! É uma figura muito interessante, um homem do coração muito bom, sempre preocupado com os amigos, com os conhecidos, com os familiares. Ele via sempre tentando criar alguma coisa baseada no cotidiano do ser humano. É um homem que não criava uma das suas piadas, suas músicas, baseado em fatos reais. Ele, no dia a dia do paulistano, ele caminhando pelas ruas, ele ia observando as pessoas, observando as cenas e tentando compor uma imagem que pudesse ser útil no seu trabalho. Bem, vamos às nossas contas. Que contas? As contas que você deve aqui na pensão. Eu não devo nada a você. Você deve ter que pagar a pensão. Paga ou não paga? Não pago. Paga. Não pago. Paga. Não pago. Paga. Ou você fica bonzinho, ou eu conto a Estela esse negócio da irmã. Tá, paga a conta. E no Brasil ele era menos conhecido porque havia uma implicância com o samba paulista, né? Hoje em dia eu já acho que não. Se você entrar em qualquer universidade, os intelectuais vão babar e falar. Se você entrar em qualquer escola primária, que hoje é primeiro grau lá embaixo, ou sei lá, cantar uma música dele, daqui a pouco a meninada canta. E canta com uma alegria muito grande. É um homem que viveu uma vida basicamente noturna. Ele valorizou muito a noite de São Paulo, muito ser humano paulistano. Essa ascendência dele italiana deu-lhe uma alma de poeta, de uma cidade em transição, na metade do século XX em diante, onde São Paulo dessa evolução enorme de aceitar todos os tipos estrangeiros e nordestinos que invadiam São Paulo. Ele fez um trabalho de reconhecimento da vida, do modo operandi, do modo vivente desse cidadão aqui em São Paulo. Seu café? Muito obrigado, senhor. É sem leite, é? Tá cortado. Você precisa providenciar o pagamento da sua conta, porque eu já cortei a sobremesa, cortei o leite e acabo cortando o café. Pagarei, senhor, pagarei. A restauração da monarquia caminha a passo de Bem, essa conversa aqui em casa não interessa. Eu sei. Aqui nessa casa interessa samba. É a filha da empregada que canta samba. É a dona Estela que canta samba. A filha dela canta samba. São os estantes que cantam samba. Aqui só interessa samba. A vida é um samba siqueira. Quer você queira ou não queira, a vida é um samba siqueira. Ele é a cara de São Paulo, com todas as suas contradições, com todos os seus problemas, mas ao mesmo tempo com toda a criatividade. É um dos que soube, e não são muitos esses, dos que soube captar o espírito do paulistano. De maneira que São Paulo é uma cidade difícil de ser projetada numa canção. O Adoniran conseguiu pescar, captar uma série de particularidades e tem, como uma cidade rica em termos de particularidades, que é São Paulo, ele conseguiu pescar de uma maneira precisa. Sobretudo porque ele fez uma ligação interessantíssima de duas vertentes que caracterizam bem os sons que entram nos nossos ouvidos diariamente, sem que a gente perceba, que são o do idioma italiano, através da imensa colônia italiana, que tem uma ligação muito forte com a cidade de São Paulo, e a outra vertente foi a vertente caipira. Ele juntou essas duas coisas nas músicas dele, com uma participação importantíssima, que nunca pode deixar de ser mencionada e ressaltada, do Oswaldo Molles. Essa vivência no centro de São Paulo,
do Oswaldo Molles com a Dona Irã, na época que os dois trabalhavam na Rádio Record, eu acho que foi o motivo grande para que nascesse essa fusão da linguagem do italiano com a linguagem caipira. Os problemas que a Dona Irã levantou nas músicas dele estão aí até hoje. Sabe? João Saracura, que era fiscal da prefeitura, arrumou tudo para mim. Pô, então até hoje estão dando jeito de arrumar isso, aquilo, um alvará, uma coisa assim, uma licença. Uma marca da Dona Irã forte, né, que me deixa muito envolvido com a sua história, é a sua persistência, obviamente aliada à sua qualidade musical, à sua criação, né, à sua criatividade, que era uma marca dele. As mariposas quando chegam frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Ela roda, roda, roda. Ele podia ser hoje, talvez, tão útil para nós, para essa juventude, para a composição, a gente vê hoje uma má qualidade de coisa composta nesse país. Então eu diria para ele, porque ele, sabe, inspirasse um pouco, ele está compondo música, para melhorar um pouco a qualidade, porque está brava. Toda noite, só para me beijar. Eu acho que a gente não para de cantar a Dona Irã nunca, sabe? E vai ter sempre uma saudosa. Pode ser a Maloca, pode ser a Iracema, pode ser... pode ser o bairro do Limão, pode ser o Bexiga, nós nunca vamos parar de cantar a Dona Irã. Eu conheço muitas pessoas aqui que conviveram com ele, rapaz. Estão contando que, nossa, ele sentava num boteco tomar a pinguinha dele e já saía a música no papel de pão. Praça da Sé, Viaduto Santa Efigênia, cantou lá, Vila Esperança. Você lembra um trechinho das melodias da Vila Esperança? Vila Esperança. Só pra gente dar uma... refrescar a memória aqui. Vila Esperança, foi lá que eu conheci o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, Maria Rosa, meu primeiro amor. Nasceu em Valinhos, cidade do interior de São Paulo. Nasceu em Valinhos, na Capuava. Não pejorativo, é um bairro carinhoso, simples pra caramba. Nasceu num barreiro aqui, não teve estudo, não teve escola. Aprendeu ali na raça, na marra. Caiu de alguma nave, né? Foi difícil, né? Mas ele caiu da nave, ele acreditava que tinha que fazer e fez, não? Então a Dona Irã nasceu, as casinhas que tinham depois, onde hoje esse pontilhão é o bairro Lenheiro. E a Dona Irã aprendeu a brincar por aqui, então este rio foi onde ele aprendeu a nadar. Ele brincava, né? Neste rio, que é o Rio Pinheiros, e por aqui era um lugar barreado, e ele brincava muito de bola de meia aqui, e daí vem a grande paixão da Dona Irã, que ele sempre revelou pelo futebol, corintiano roxo, né? Ele era um corintiano doente, assim, alucinado. Aliás, todos os irmãos, é engraçado, né? Nenhum deles era Palestra Itália, não sei porquê, era tudo corintiano. E eu não vi. Me disseram que quando ele faleceu, logo em cima, o primeiro jogo que teve do Corinthians, que o estádio escuro, todo mundo acendeu o isqueirinho, e foi uma homenagem. Eu acho bonita essa homenagem. Qual foi o umbigo mais famoso que essa tesoura, que você lembra que essa tesoura conseguiu cortar a ligação da mãe? Pelo que eu saiba, é a Dona Irã Barbosa. Está aqui o registro do João Rubinato. O João Rubinato é filho de italianos que vieram para o Brasil no final do século XIX, naquela leva de imigrantes que vieram para cá. E aquele italiano rabugento, mal-humorado, até quando está alegre, está de mau humor, sabe? Engraçado, e resmungão. Até dar aqui em São Paulo, numa pensão da Ladeira Porto Geral, para trabalhar como vendedor de tecidos na 25 de março. Só que a Rádio Cruzeiro do Sul era ali pertinho, e ele sempre quis ser artista.
Então ele abandonava o emprego para ficar ouvindo os cantores de lá, e aí, com o tempo começou a frequentar esse mundo e aí começou a querer tentar mesmo ingressar na carreira artística. E aí foi que ele começou a ir para os programas de calouros, e um dia que o cara do gongo dormiu, foi aprovado e aí entrou e nunca mais parou. De Feira Ser em Guarujá, quando o mare te portava via e me chiamaste, aiuto Marcello, la tua Gioconda ha paura di quest'onda, oi, 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 oi. O meu violão ficou como refém nas mãos do meu amor. Ele começou num programa de calouros na década de 30, na Rádio Cruzeiro do Sul, um programa apresentado pelo Paraguaçu, e ele foi gongado umas 2 ou 3 vezes, e aí na quarta tentativa ele passou, cantando a música Filosofia, do Noel Rosa. Foi aprovado, e ele brincava que não sabia como tinha sido aprovado, que o homem do gongo devia estar dormindo, porque ele era um cantor muito ruim. Realmente ele não primava pela voz, né? Mas aí esse foi o pontapé inicial para a carreira artística. Começou cantando sambas no rádio, passou a apresentar alguns programas, mas na década de 40, depois de mudar para a Rádio Record, aí ele encontrou mesmo o seu talento natural para o rádio, que era o rádio-ator cômico, que eles falavam naquela época. E aí, numa parceria com Oswaldo Molles, um grande produtor da época, que se desenvolveram os grandes tipos cômicos que ele fez no rádio, como Zé Conversa, Charutinho, Moisés Rabinovich, e aí por aí vai que ele começa realmente a deslanchar no rádio. Ele fez judeu, fez caipira, fez bandido, fez tudo, mas o italiano e o caipira ele fazia muitíssimo bem. Na História das Malocas, no Crime Não Compensa, em vários outros programas que ele participava. Isso ajudou muito o Adoniran a compreender a vida interior de um personagem que identificava um símbolo presente na vida de São Paulo. Nessa época do programa de calouros, ele ainda usava o nome João Rubinato. E ele foi gongado 1, 2, 3 vezes. E ele pensou, pô, mas João Rubinato não é nome de sambista. Preciso pensar numa outra coisa. E aí ele pegou o nome Adoniran, que era de um amigo dele, funcionário dos Correios, e do cantor Luiz Barbosa, né, o sambista do Rio de Janeiro, do Chapéu de Palha, e misturando os dois fez Adoniran Barbosa, que para ele era um nome brasileiríssimo que ia dar samba. Mas na verdade ele não deu, né? Assim, ele teve que batalhar muito, e como cantor de rádio realmente inicialmente ele não fez sucesso, até pela concorrência, né? Era a época dos grandes cantores do rádio, do Francisco Alves e depois do Nelson Gonçalves. E para o Adoniran mesmo o espaço que ele encontrou foi na parte dos programas cômicos. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vamos! Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Você vê todas as músicas dela cantada e o povo canta junto. Adoniran é o seguinte, simplicidade e cabeça boa. Ele era uma figura. Agora, Adoniran, toda essa... mas escrevi errado, como escrevi errado? Esse é o verdadeiro intelectual, rapaz. É um indivíduo que mexeu com a intelectualidade, inclusive recebeu aquelas manifestações do pessoal da semana de 22, né? E depois da semana de 22 continuaram vivos e vieram reconhecer em Adoniran o registro de uma fase importantíssima através do que ele já tinha composto. A cultura nacional é maravilhosa. Você vê que os baianos se impuseram com aquelas cabeleiras e tudo, e depois o que eles gravam, a gente presta mais atenção, porque eles se impuseram na forma de chegar. Ele foi um caso, tá? A simplicidade dele, mas
assim, de bobo, ele não tinha nada. Se ele falasse intelectualmente, ninguém ia ouvir. O grande povo não iria ouvir. Temos poetas que falam com intelectuais, Chico, genial. Mas ele é uma linguagem nossa. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Ruim, né? Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não temos tatu. Não tem rima, mas é um barato. Não, mas é uma maneira dele falar da necessidade de você dar valor à palavra combinada e empenhada. Mas lógico, tratou, meu compadre. Da boa tem que estar lá, ué. Lógico. Seja lá para o que for, né? Daí vier. Esse é o Adoniran. No começo da década de 40 e depois mais em 50, o cinema estava se desenvolvendo aqui no Brasil, primeiro no Rio de Janeiro com a Cinédia e depois aqui em São Paulo com a tentativa de se fazer a Vera Cruz, que seria uma espécie de um estúdio hollywoodiano aqui em São Paulo. Mas já na época da Cinédia, o Adoniran já tinha chamado a atenção do produtor Ademar Gonzaga, que era quem estava tocando lá no Rio de Janeiro a Cinédia, com os tipos cômicos dele que ele fazia aqui no rádio. Por exemplo, o Moisés Rabinovich, que era o personagem caricato do judeu, fez 2 filmes lá com esse papel, voltou para São Paulo, teve grande aceitação e continuou depois, na década de 50, fazendo os tipos mais cômicos no cinema, até fazer o seu grande papel, que foi no filme O Cangaceiro, que aí não era um tipo cômico, era um personagem sério, dramático, que era o Homem Arsenal, que era um dos cangaceiros mais violentos do bando do Lampião, né? E foi o grande papel dele, elogiado pelo Stanislau Ponte Preta e por outros críticos da época. Quanto mais arma, mais medo. E fique sabendo que não é você sozinho, não. Tudo aqui é um bando de cabra mole, banana, medroso. Sozinho nenhum de vocês é homem. Coragem? Ha! Só tem quando anda aos magotes. E esse mesmo te encontra um cabra disposto a ficar tudo tremendo de beiço branco. Cala essa boca suja, senão te arrebenta os beiços com tabefe, hein? O conjunto conheceu ele na gravação do filme O Cangaceiro, em 1949, quando estavam começando as gravações do filme O Cangaceiro. O Adoniran, ele era um ator, né, do filme, ele fazia parte do cast do filme, e o Demônios da Garoa foi o que gravou a trilha sonora do filme O Cangaceiro, Mulher Rendeira. Olê, mulher rendeira, isso aí tudo dos Demônios da Garoa, né? Então o pessoal travou o conhecimento com o Adoniran, né? E depois veio culminar aí numa das maiores duplas da música popular brasileira, que foi o Adoniran Barbosa e o Demônios da Garoa. O Adoniran tirava muita inspiração para suas músicas da cidade de São Paulo, da sua gente, né? Das camadas mais populares, das próprias experiências que ele teve ao longo da vida, e adaptando, né, para a linguagem musical. Até que ele disse, você gostaria de cantar alguma coisa minha e tal? Eu disse, com todo prazer, e aí me mostrou Saudosa Maloca. E eu me encantei. Cheguei aqui no Rio, gravei em seguidinha, que eu tinha muita facilidade em decorar melodia e letra. Eu gravava na Continental. Gravei e foi um sucesso. Então eu me sinto muito orgulhosa de ter sido a primeira a gravar uma música de Adoniran Barbosa, o grande compositor paulistano. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está, esse edifício alto, era uma casa bem, um palacete assobradado. Saudosa Maloca, que é o caso, né, da demolição de um cortiço, de uma favela, e que as pessoas do dia para a noite ficam sem ter para onde ir.
acontecia naquela época, acontece hoje e vai continuar acontecendo aqui no Brasil, pelo jeito, durante muito tempo, né? E o Adoniran soube como ninguém retratar isso nas músicas, né? Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Eram 2 carregadores de feira na Rua Aurora, que o Adoniran conhecia, que carregavam as compras da esposa dele, a Matilde, e que um dia para o outro, o cortiço onde eles moravam foi demolido para a construção de um hotel. Mas um dia, nós nem pode se lembrar, dei os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar. E eles se viram na rua, o Adoniran nunca mais teve notícias dele, tanto que ele fala, né, por onde andará Joca e Mato Grosso. É aquela incógnita das pessoas que um dia estão aqui, depois elas ficam sem ter onde morar e somem, vão para outro lugar, uma realidade brasileira. A primeira gravação do balão foi por Dona Barbosa, num disco de 78 rotações, mas em 51. Posteriormente, no mesmo ano, a Marlene gravou e começou a divulgar a música, porque a gravação de Dona Barbosa foi muito pouco divulgada. Saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Mas a música realmente aconteceu em 55 com a gravação do Demônio da Garoa. Aí que ela tornou nacionalmente conhecida. O samba do Ernesto veio junto com a saudosa maloca. Porque quando o conjunto começou a cantar na Rádio Nacional, a saudosa maloca, não tinha outro lado, porque o conjunto não tinha gravado ainda. Não tinha gravado Saudosa Maloca. Então eles começaram a cantar no programa do Manuel da Nóbrega, que ele tinha na Rádio Nacional, e de repente o diretor da Rádio Nacional achou por bem que o conjunto deveria gravar aquilo ali, cantar daquela forma como eles estavam cantando no camarim, né? Porque a Saudosa Maloca nasceu de uma forma diferente, não tinha o din-din-donde, não tinha o cans-cans-cans-cans-culã, isso tudo foi criação do Demônios da Garoa, não do Adoniran. Naquela época, o meu pai foi dar uma canja num local aí para cantar e começou a cantar o Saudosa Maloca dessa forma. Din-din-donde nós passemos, né, com aquela introdução, com aquela coisa, e estava mostrando pro conjunto antes de atuar no programa do Manuel da Nóbrega. E o Manuel da Nóbrega ouviu e gostou. Chamou o Demerval Costa Lima, que era o diretor, e ele pegou e falou: ó, moçada, vocês preparam essa música aí que vocês vão cantar no programa do Manuel da Nóbrega. Não, pelo amor de Deus, isso aqui é uma brincadeira, né? Não faça isso, né? Pelo amor de Deus. Não, vocês vão cantar essa música desse jeitinho aí que vocês estão cantando agora. Pegou e cantaram, começaram a cantar o Saudosa Maloca. Em 30 dias o Saudosa Maloca estava estourado, todo mundo que cantava Saudosa Maloca, todo mundo queria saber onde achava o disco Saudosa Maloca e não tinha disco. A música estava estourada, era sucesso, não tinha disco. E agora? O que nós vamos gravar do outro lado? Vamos procurar o Adoniran. Adoniran, o que você tem aí para a gente gravar do outro lado do Saudosa Maloca, que os homens estão apertando a gente lá para fazer um disco, que a música está estourada e não tem disco. Aí o Adoniran, aquele jeitão, né? Tem um amigo aí que trabalha lá na Continental, Nicola, tem um samba lá. O Nicola tem um samba? Eu estou fazendo um samba com ele aí. Aí pegou e gravou o samba do Ernesto. Eu, particularmente, acho que o Saudosa Maloca Samba do Ernesto foi um dos maiores recordes da música popular brasileira em termos de
longevidade, porque a Saudosa Maloca e Samba do Ernesto ficou 1 ano nas paradas de sucesso. Um dia era a Saudosa Maloca, no outro dia era Samba do Ernesto, no outro Saudosa Maloca, no outro era Samba do Ernesto, primeiro e segundo lugar, primeiro e segundo lugar. Então, 1 ano não foi brincadeira não. Então eu acredito que deve ser mais um dos recordes da música popular brasileira, deve ser Saudosa Maloca e Samba do Ernesto. Ele valorizou muito São Paulo sempre, ele tinha paixão pela cidade. E detestava o Rio de Janeiro, por exemplo. Ele só dizia uma coisa, que é muito fácil os cariocas fazerem samba, os nomes são bonitos, vai fazer samba aqui com Itacoaquecetuba, Caraguatatuba, é mais difícil. Mas ele adorava São Paulo. E eu espero que reconheçam para sempre isso e que acabem com essa bobagem que o samba paulista não existe, porque não é só o Adoniran, né? Tem o Vanzolini, que é um monstro, e outros que estão surgindo agora, que agora não me ocorre o nome, mas eu acho que basta esses dois, já faz de uma cidade o contrário do túmulo do samba, não? O Adoniran foi um dos compositores que foi a essência da música popular brasileira. Inicialmente, ele fazia sambas à moda carioca, sambas românticos, mas que também, que logo se percebeu que não era o estilo dele, né? Tinha gente que fazia isso muito melhor que ele. E como ele interpretava na Rádio Record um personagem charutinho no programa História das Malocas, que era não só esse personagem como outros que retratavam mesmo a vida do pobre paulistano, né? Do cara que não tinha certeza sobre onde morar, não tinha certeza se ia jantar, se ia almoçar, né? Esses tipos mais populares daquela São Paulo. E ele conseguiu transmitir isso numa linguagem que o povo ouviu, né? São tipos de compositores, de autores que realmente eles são insubstituíveis. O Adoniran Barbosa não é simplesmente nós fumo. Não é isso. Você entendeu? Então, o pessoal confunde muito. O pessoal confunde muito tudo aquilo que o Adoniran fez com a simplicidade que ele tinha, com um monte de porcaria que a gente recebe aí, que vem aí, e não é. A linhagem do Adoniran era outra. As músicas do Adoniran, música do Adoniran é coisa muito séria na música brasileira. O Adoniran, na década de 50, como radioator cômico, era um grande sucesso, mas como compositor ainda não. Ele tinha composto algumas músicas e até gravado algumas músicas que não tiveram muita repercussão. Quando os Demônios da Garoa gravam Saudosa Maloca, aí estoura, né? Aí, depois disso, o Adoniran passa a escrever músicas assim, que já iam direto para os Demônios, que era uma galinha dos ovos de ouro para o Adoniran e para os Demônios também, porque o estilo deles se completava. E isso acabou sendo uma identificação que, para o resto da vida, que assim, que não existe, o Adoniran não teria feito sucesso se não fosse os Demônios, sucesso na música, se não fosse os Demônios e vice-versa. Não tem como você separar Demônios da Garoa e Adoniran Barbosa, Adoniran Barbosa e Demônios da Garoa. Tem como você falar de um e não falar do outro. Não adianta você enaltecer só o Demônios da Garoa, sendo que sem as músicas do Demônios da Garoa, do Adoniran, o Demônios da Garoa, quem sabe, não teria chegado onde chegou. E a mesma coisa, quem sabe se não fosse os Demônios da Garoa que tivessem gravado as músicas do Adoniran, o Adoniran também não tivesse feito o sucesso que fez, né? Então, para nós, trabalhando, é meio complicado quando a gente trabalha e a gente vê a meninada de 4, 5 anos onde a gente vai trabalhar, vê essa garotada cantando o repertório do Demônios da Garoa, as músicas do Adoniran Barbosa, porque são coisas bem antigas. Se você for falar em Saudosa Maloca e Samba do Ernesto, tem 51 anos de idade essas músicas.
pessoal canta mesmo e pede para cantar. O Adoniran tinha justamente a capacidade mesmo de transformar o cotidiano em poesia, né? Então isso para mim já o coloca no panteão aí da música popular brasileira. O artista, o único intérprete que conseguiu realmente fazer sucesso com música do Adoniran, igual fez o Demônio Zagaroa, não com a quantidade, com apenas uma música, foi a Elis, quando ela gravou o Tiro ao Álvaro, que o Tiro ao Álvaro foi um estouro nacional na interpretação da Elis Regina. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de Tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Não tem mais. Eu tenho aquela gravação do Fino da Bossa, que depois saiu naqueles discos que eu fiz, da Velas, Elis Regina no Fino da Bossa, que tem a entrevista dela com a Adoniran, e você percebe nitidamente que os dois estão muito à vontade um com o outro. Ela não está tentando fazer uma entrevista com alguém que ficasse assim distante dela. Embora, pelo que eu saiba, foi a primeira vez que os dois se encontraram nesse dia. Mas ela está super à vontade e ela não esconde a admiração que tinha por ele. Fica visível isso. Adoniran, de quem é a saudosa maloca? Samba eu fiz. Eu fiz comigo mesmo. Ah, você fez com você. Você, eu sei, tem muitas outras músicas, não? Por exemplo? Tem uma que eu fiz há alguns dias, chama-se Luz da Light. Luz da Light você fez com quem? Fiz comigo mesmo. Ah, sim. Você pode mostrar a música pra nós? Faz. Lá no morro. Pera, dá o tom. Lá no morro, quando a luz da light pifa, nós apela pra vela, que alumeia também. Quando tem, se não tem, não faz mal. A gente samba no escuro, que é muito mais legal. Mas lembro que o rádio que hoje toca, iê, o dia inteiro, tocava a saudosa maloca. Tudo que ele tinha nos papel de pão, nos cadernos, aonde quer que seja, para guardanapo de bar, o que ele tinha sticker, ele foi lá e falou, ó, tem um monte de música aqui, tá tudo aí, vocês se viram aí, isso aqui é para vocês gravar. Se ficar bom, ficou, se não ficar, nós dá um jeito, né? Então, assim foi, tudo que ele tinha, ele levava para o Demônio Zagaroa, e o Demônio Zagaroa ia lapidando, fazendo introdução, porque tudo que o Adoniran sempre trouxe, ele trouxe a letra e a melodia de boca, porque o Adoniran não tocava nenhum tipo de instrumento, né? Ele tocava uma flautinha lá e tal, mas ele não tocava instrumento de corda, né? Para chegar e mostrar. Ele simplesmente criava, né? E falava, ó, eu tenho isso aqui, vinha na cabeça e tal, né? Com aquela genialidade toda que ele tinha. Eu tenho isso aqui, ó. Eu gosto muito de Vila Esperança, acho lindo, 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 lindo. Tocar na banda é por outros motivos, é porque eu acho que devia ser o hino nacional, e a gente toca na banda para ganhar o quê, né? Mas é que eu mais gosto mesmo, eu acho que é Torresmo Milanesa, eu acho genial Torresmo Milanesa. Aquele diálogo, o dito, ele, o que você trouxe na marmita dito, eu acho ótimo. O enxadão da obra bateu 11 horas, vamos embora, João.
Simbora, João, o que é que você trouxe na marmita dito? Trouxe ovo frito, e você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa da minha Teresa. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. E Trem das 11, porque é muito São Paulo, é muito ele, né? Trem das 11, e foi o que deu uma alegria imensa aos dois. A ele e a Matilde foi o sucesso enorme de Trem das 11. E é uma música que as crianças gostam, né? Não sei se é porque a letra é fácil, a melodia também é fácil, o ritmo é gostoso. Trem das 11 faz muito sucesso. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas. Se você pegar as letras dele, cantar e analisar e pensar um pouco, são atuais. A grande música brasileira não vai morrer nunca. O Adoniran, como vários outros artistas daquela época, ele era um boêmio convicto, né? Ele fumava muito, tomava todas que podia, saía muito na noite e não tinha preocupações, né? Apesar de ter uma esposa em casa, mas para ele, assim, a vida mesmo era fora de casa, era a vida com os amigos, tudo. Com o passar do tempo e ele começa a envelhecer, ele já não tem força para encarar a noite de São Paulo e tal, então ele transforma a boemia noturna na boemia vespertina. Então o que ele fazia? No final da vida ele andava pelo centro de São Paulo, passava, visitava os amigos às tardes, dava cochilada no sofá da Rádio Eldorado e tudo mais, só que chegava às 6 horas e ele ia para casa. Tinha points em São Paulo que ele frequentava, tinha esse estúdio da Odeon, tinha a Rádio Eldorado, tinha uma outra boatezinha de um amigo dele, também por ali na Bento Freitas, se não me falha a memória, ou na Rego Freitas, não me lembro bem. Então, eram sempre os mesmos lugares. Eu tenho quase certeza que eu conheci o Adoniran ali na Bento Freitas, na Odeon. Uma vez o Carlinhos Vergueiro ficou esperando por ele, aí foram embora. O Carlinhos pegou o carro e foi embora. Levou o Adoniran. Adoniran, para aí, vamos tomar vamos tomar. Aí chegaram e pediram 2 uísques no balcão, assim. Quanto é? Aí o cara trouxe a conta, o Adoniran falou, mas sem couvert e sem mulher, assim. Sabe, ele era sacador. Quando o Vinícius falou, enquanto eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me bota medo. Ele falou, Vinícius, mas aqui em São Paulo é diferente. Elas não gostam só de couvert, não. E o Carlinhos, que é um ser de transição, meio paulistano e meio carioca, armou essa ponte entre Rio e São Paulo, colaborando para a beleza desse trabalho. Ia cantando, a Clementina cantava uma melodia composta pelos dois, para o Adoniran Barbosa e para o Carlinhos Vergueiro. E ficou um trabalho muito bonito e muito conhecido, o que ajudou a divulgar mais a imagem do Adoniran Barbosa no Rio de Janeiro. E conhecia muito bem o trabalho dele como compositor, como ator de rádio, como ator de cinema e tal. Então, nós no começo, logo que a gente se conheceu, a gente se identificou muito. Eu estava no início de carreira, o Adoniran era um cara que tinha tinha um domínio da plateia impressionante, talvez até também por ser um grande ator, né? E pela experiência dele em rádio, em cinema, em circo, sei lá. Eu tenho a impressão que houve essa troca, o Adoniran me ensinando lá com a experiência dele e eu com a minha juventude, com a minha... Também eu sou um cara alegre, também sou um bem-humorado. Eu tenho a impressão que foi
foi uma amizade assim que foi boa para ele e boa para mim. E nem saiu dizendo que ia comprar pavio pro lampião. Pode me esperar, mané, eu já volto já. Acende o fogão, botei água pra esquentar e fui pro portão. O Adoniran teve um primeiro casamento que, em termos matrimoniais, assim, por assim dizer, não foi bem sucedido, mas que gerou uma filha, né, que é a Maria Helena. Eles eram muito jovens, né? Ela, então, era muito garota. E durou 1 ano e tal. Acho que até menos. E eu tinha 6 meses, eles se separaram. E ele aí, sabe, um boêmio de marca, né? Sem ganhar dinheiro na ocasião, então não ganhava nada, né? Porque artista naquela época, então. E aí ele não teve outro jeito, senão apelar para a irmã, para a tal irmã que era casada, não tinha filhos, e que o marido concordou, e que foi sensacional. Foi um pai maravilhoso. E eles se gostavam muito, se respeitavam muito, eram muito amigos mesmo. Eu chamo o que me criou de papai, o meu tio, e o Adoniran de paizão, né? Como eu sempre chamei, porque ele me ensinou. E o papai sempre ligava para o paizão: olha, ela passou de ano, olha, levou bom em matemática, ela arranjou namorado, ele que dava as notícias. Depois da separação, o Adoniran conheceu a Matilde, né, que acabou sendo a mulher dele até o resto da vida, até a morte dele em 82. A Matilde, que é a responsável pelo museu, pelo acervo Adoniran Barbosa, porque era muito devotada ao marido e guardou realmente tudo que tinha em relação a scripts, fotos, contratos, ela guardou tudo. E quando o Adoniran morreu, ela deu início à montagem do Museu Adoniran Barbosa, que ficou durante muito tempo nesse prédio da Praça Antônio Prado, e agora veio para o Teatro Sérgio Cardoso. Tem que ter um computador, tem que ter uma máquina copiadora, tem que ter mesa para os pesquisadores, vitrines para os objetos, né? Estantes para guardar. As partituras têm que ser digitalizadas, os discos têm que ser restaurados, que estão todos os primeiros, 78, então, estão num estado lastimável. É realmente um tesouro para a cultura paulista e brasileira, porque aqui você tem scripts de filmes, como, por exemplo, O Cangaceiro, você tem O Sertanejo, filmes que até como O Sertanejo que nunca foram rodados, e aqui você tem os scripts originais, você tem fotos do Adoniran, de outros personagens da música e do rádio e da televisão. Você tem scripts de programas de rádio também desde a década de 30, década de 40, assim, coisas, verdadeiras relíquias que até há pouco tempo atrás estavam escondidas no subterrâneo lá da Praça Antônio Prado, e que a visitação não era praticamente inacessível para uma pessoa ver. Olha, crianças para fazer trabalho escolar, universitários de várias áreas, de arquitetura, de arqueologia, de urbanismo, até de design gráfico, já me procuraram, de linguística, claro, e de história, fazem muito de urbanismo, porque acompanham o desenvolver da cidade de São Paulo com a música dele, né? É muito interessante, é muita gente mesmo. E até eu andava meio aborrecida, porque eu sempre tinha que dizer que o acervo estava todo encaixotado. Agora vai começar a desenovelar isso, daqui a pouco eles vão poder ter um acesso melhor. Mas o mais incrível dele para mim é o artesanato, que eu acho fantástico. Ele tinha uma oficinazinha no quintal da casa que ele montou, com uma mesa de trabalho, com ferramentas assim, que estão no acervo, todas elas. Ele fazia o diabo com qualquer coisa. E tudo que o Adoniran encontrava, ele pegava na rua, pedaço de arame, garrafa vazia. Aí ele fazia as bicicletinhas, fazia abajures. Ele soldava, ele ficava ali trabalhando lá no fundo da casa dele. E era Adoniran Barbosa.
Eu achava muita graça na rapidez de raciocínio dele, na presença de espírito dele, no humor dele, né? E eu tenho a impressão que ele também achava graça em mim. Ele sempre repetia, falava assim, 2 gerações e os mesmos problemas. Ele falava, né? Falava de sacanagem isso, né? Acho até comovente, assim, o número de pessoas que escreve e que me procura, ou quando sabe que eu sou filha dele, fica assim, sabe, emocionado. Saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos dias felizes em nossa vida. Quer dizer, interessante. Se o senhor não tá lembrando. Não, e ele não tinha revolta, né? Quer dizer, a maloca era a casa, é aquela, então vamos valorizar. Que o Adoniran Barbosa ele não está fazendo falta para os Irmãos da Garoa. O Adoniran Barbosa faz falta para a música popular brasileira. Vocês conseguem manter ele, a obra, parece que viva, sabe? Isso deixa muito a gente contente, particularmente a família dele contente. Adoniran, onde você estiver, aquele abraço. Tchau. Uma brasa e acende muita lenha no fogão. E hoje o que é que eu sou? Quem sabe de mim é meu violão. Mas lembro que o rádio que hoje toca o dia inteiro tocava saudosa maloca. Eu também. Um dia foi uma brasa e acendi muita lenha no fogão. O que é que eu sou? Quem sabe de mim é meu violão. Mas lembro que o rádio que hoje toca e o dia inteiro tocava saudosa maloca. Eu gosto dos meninos desse tal de porque com eles canta a voz do povo. E eu, que já fui uma brasa, se assoprarem, posso acender de novo.